dia ainda não tinha decidido se seria claro ou cinzento. A estrada de chão parecia recém-lavada pela chuva da madrugada, e uma neblina baixa se espalhava pelo campo como um suspiro que demorava a ir embora. As cercas de madeira estavam úmidas e o vento leve fazia os fios elétricos vibrarem com um zumbido quase imperceptível. A vila despertava devagar, como se o tempo ali obedecesse outro ritmo. Catarina desceu do ônibus segurando uma mala pequena e uma pasta de documentos apertada contra o peito. Não voltava por saudade, voltava por necessidade. A casa do avô precisava ser vendida, os papéis precisavam ser assinados e aquele capítulo precisava ser encerrado antes que se tornasse mais difícil do que já era. Ela caminhou pela rua estreita que levava até o terreno no fim da vila. Cada passo parecia acordar uma memória diferente. O cheiro do café forte que o avô fazia cedo, o barulho do rádio antigo, o rangido constante da varanda quando alguém subia os degraus sem cuidado. O portão continuava torto, sustentado mais por costume do que por firmeza. A tinta verde já quase não existia, mas a estrutura resistia. A casa parecia menor do que em suas lembranças, mas mais pesada, como se tivesse absorvido os anos em silêncio. Catarina tirou a chave da bolsa. Seus dedos hesitaram antes de encaixá-la na fechadura. A última vez que esteve ali foi para o enterro. Não teve coragem de dormir naquela casa. Não abriu armários, não tocou nos objetos pessoais do avô Benedito. A chave girou. A porta abriu com um estalo lento. O ar dentro da casa tinha cheiro de madeira antiga e tempo guardado. A sala permanecia como ele deixara. A poltrona próxima à janela, o relógio parado, um copo virado no escorredor. Ela deu alguns passos para dentro e passou a mão pelo móvel da sala. A poeira subiu fina na luz que atravessava a cortina. E então ouviu um arranhar do lado de fora. Unhas contra o cimento. Uma respiração curta. Catarina virou-se lentamente e caminhou até a porta. Ali, sentado diante da entrada, estava um cão grande de pelo caramelo sujo e corpo magro demais para o tamanho que aparentava. Os olhos eram escuros e atentos. Ele não latiu. Apenas olhou, como se a estivesse esperando. O arrepio subiu pela nuca dela. "Você é de quem?" O cão inclinou levemente a cabeça. A coleira gasta trazia um pequeno metal com letras quase apagadas. Doré. O avô nunca teve cachorro. Sempre dizia que animal era compromisso. E compromisso era coisa séria demais para quem já carregava peso suficiente. O cão levantou-se lentamente e passou pela porta aberta. Entrou como se conhecesse o caminho. Foi direto para o corredor. Catarina ficou parada por um instante, indecisa entre expulsá-lo ou segui-lo. Algo na postura dele não era invasão, era propósito. Ela o seguiu. Doré atravessou o corredor e parou diante do quarto do avô. Sentou-se, olhou para ela, soltou um som baixo. O quarto tinha cheiro diferente do resto da casa. Madeira, remédio e silêncio acumulado. A cama ainda estava feita. O cão caminhou até o guarda-roupa e encostou o focinho na parte inferior. "O que você quer?" Ela abriu o guarda-roupa. Camisas alinhadas, um chapéu pendurado, sapatos engraxados. No fundo, havia uma caixa de ferramentas preta, grande, pesada. Doré empurrou a caixa com o focinho. Catarina agachou-se. O fecho não combinava com o restante. Era novo. Ela tentou abrir, não abriu. Havia uma trava pequena. O cão afastou-se e correu para debaixo da cama. Voltou arrastando algo. Um chaveiro simples, com uma chave curta. O coração dela acelerou. Isso estava aqui? Doré colocou a chave diante da caixa. Ela encaixou. Girou. Um clique rompeu o silêncio. A tampa abriu. Dentro não havia ferramentas. Havia um envelope pardo e um rádio antigo com entrada para fita. No envelope, escrito à mão: "Se Catarina voltar, ela precisa saber." O ar pareceu rarear. Era a letra do avô.
Ela segurou o envelope com mãos trêmulas. Por um instante, pensou em fechar a caixa e ir embora. Mas havia um cão ao lado dela, atento, como se guardasse um segredo que não podia carregar sozinho. Catarina abriu o envelope. Uma fotografia caiu primeiro, preto e branco. Um menino ao lado do avô Benedito. O menino tinha olhos fundos, atentos demais para alguém tão jovem. No verso, Mateus, 1998. Catarina não conhecia nenhum Mateus. Havia também uma fita cassete com etiqueta escrita à mão. Ouça sozinha. O rádio parecia aguardá-la. Ela sentou na beira da cama e encaixou a fita. Doré levantou-se e aproximou-se. Catarina respirou fundo. Apertou o botão. O chiado veio primeiro. Depois, a voz. A voz do avô Benedito. Catarina, se você está ouvindo isso é porque eu já fui. E se você voltou, é porque a vida te trouxe. Ou porque você veio vender a casa. O peito dela apertou. Eu menti para você, não por maldade, por medo. Ela fechou os olhos. Existe um menino que a cidade esqueceu. E eu prometi que ele não ficaria sozinho. O silêncio da casa parecia escutar junto. O nome dele é Mateus. Catarina apertou a fotografia. Ele não é meu filho, mas também não é apenas um estranho. A fita chiou levemente. Mateus tinha um irmão. E esse irmão era você, Catarina. O mundo inclinou-se, ela abriu os olhos. Sua mãe foi embora. Eu deixei o menino ficar. Catarina não sabia se respirava ou chorava. Eu cuidei dele como pude, mas não dei o que ele queria. Um nome, um lugar ao sol. A voz tremeu. E agora ele sumiu. E o único que sabe onde procurar é Doré. Catarina olhou para o cão. Ele estava atento. Ele vai te levar. E você vai ter que escolher. Fechar essa casa ou terminar o que eu não consegui. A gravação terminou com um clique seco. O silêncio voltou. Mas não era o mesmo silêncio. Era um silêncio cheio de perguntas. Se você já sentiu que um lugar guarda um segredo que muda tudo, continua comigo até o final dessa história. Porque o que Catarina vai descobrir sobre Mateus não é apenas um passado escondido. É uma verdade capaz de transformar completamente quem ela pensava ser. Catarina permaneceu sentada por longos minutos. Ela viera vender a casa. Agora, a casa parecia guardiã de algo maior. Doré levantou-se e caminhou até a porta do quarto. Parou. Olhou para trás, esperando. Catarina enxugou as lágrimas. Ela podia ignorar. Podia fingir que não ouvira nada. Mas havia um nome, uma foto, uma promessa. Ela levantou-se. Está bem. Me mostra. Doré saiu pelo corredor. A manhã já estava mais clara quando Catarina cruzou o portão ao lado do cão. O campo parecia maior. E pela primeira vez desde que descera do ônibus, ela não sentia que estava encerrando algo. Sentia que estava começando. E não tinha ideia de onde aquilo a levaria. Doré caminhava alguns passos à frente, sem pressa, mas com direção clara. Catarina fechou o portão atrás de si e seguiu pela rua de terra ainda úmida. O sol começava a subir, dissolvendo o restante da neblina, mas dentro dela tudo permanecia turvo. Ela precisava de respostas. E a vila, por menor que fosse, certamente sabia mais do que aparentava. A primeira pessoa que encontrou foi Dona Estela, parada no portão de casa, segurando um pano de prato e observando a rua como quem nunca perde movimento algum. Você voltou, disse a mulher, sem surpresa. Catarina assentiu. Voltei para resolver a venda da casa. O olhar de Dona Estela desceu até Doré. Ele já entrou? O coração de Catarina deu um salto. A senhora conhece esse cachorro? A mulher suspirou fundo. Esse cachorro não é daqui, mas é como se fosse. Ele sempre aparece quando alguma coisa está para mudar. Catarina sentiu um arrepio subir pela espinha, mas tentou manter o tom firme. O nome dele é Doré.
Ele era de um rapaz chamado Mateus. O pano de prato escorregou levemente das mãos da vizinha. Então o Benedito contou? Catarina franziu o senho. Contou o quê? Dona Estela aproximou-se do portão, abaixando a voz. Que ele cuidava de um menino longe dos olhos da vila. Não dentro da casa, mas perto o suficiente para vigiar. O ar ficou pesado. Por quê? Catarina perguntou. A mulher hesitou. Porque sua mãe não quis dividir você. Quando foi embora, deixou claro que não queria mais nada ligado a esse lugar. Catarina sentiu o estômago revirar. E Mateus? Apareceu depois da enchente. Magro, assustado. O Benedito trouxe. Nunca explicou de onde vinha. Só passou a sustentar. Doré ergueu as orelhas ao ouvir a palavra enchente. Catarina respirou fundo. Ele sumiu há quanto tempo? Uns dias. Antes disso, foi visto na Ponte Velha. Depois, na estrada do rio. O cão deu alguns passos adiante como se confirmasse. A senhora sabe para onde ele foi? Ouvi dizer que estava doente. Tossia muito. Falava em ir embora. A palavra ir embora ecoou como uma ameaça. Catarina agradeceu e continuou andando. No mercadinho da esquina, 2 homens conversavam perto da porta. Silenciaram quando ela se aproximou. Bom dia, disse Catarina. É bom dia, responderam. Um deles observou Doré. Esse é o cachorro do Mateus, Catarina confirmou. O senhor trabalhava com ele? Na marcenaria. Silencioso. Trabalhava mais do que qualquer um, mas parecia sempre pronto para partir. Partir para onde? Para qualquer lugar onde não fosse invisível. Catarina sentiu o peito apertar. Ele falava de mim? O homem coçou a barba. Dizia que tinha uma irmã, mas que era melhor não mexer no passado. O chão pareceu inclinar-se. Ele deixou algo aqui? O homem entrou no mercadinho e voltou com uma pequena caixa de madeira. Disse que só entregaria se você perguntasse por ele. Catarina pegou a caixa com cuidado. Obrigada. Ela caminhou até a Ponte Velha. As tábuas rangiam sob seus pés. O rio corria abaixo, indiferente. Sentou-se no meio da ponte e abriu a caixa. Dentro havia um caderno azul. Na primeira página, escrito com letra firme. Se ela estiver aqui, é porque ele contou. Catarina sentiu os olhos arderem. Folheou, frases soltas. Não sei se quero que ela me veja assim. Ele diz que ela está melhor longe. Viver invisível cansa. Doré encostou o focinho em seu joelho. Catarina fechou o caderno. Na última página havia um endereço. Um hospital na cidade. O mesmo nome mencionado na fita. Não era coincidência. Ela levantou-se. Vamos. Doré desceu primeiro da ponte. No caminho de volta, seu Álvaro estava sentado na varanda. Está procurando o rapaz? Perguntou. Estou. Ele foi para a cidade ontem cedo. Muito fraco. O medo ganhou forma. Catarina voltou a casa apenas para pegar as chaves do carro. Olhou para a sala uma última vez antes de sair. A decisão começava a se formar dentro dela. Se você já percebeu que há momentos que mudam tudo, sabe que não existe retorno depois deles. Ela trancou a porta. Entrou no carro. Doré pulou para o banco de trás. A estrada até a cidade parecia mais longa do que antes. Cada quilômetro aumentava o peso da expectativa. Ela não sabia o que encontraria, não sabia se seria bem-vinda, mas sabia que precisava tentar. O hospital surgiu como um bloco branco e frio no meio da cidade. Catarina estacionou, respirou fundo. Fica comigo, murmurou para Doré. Entraram. O cheiro de desinfetante era forte. No balcão, Catarina disse o nome. Mateus Benedito. A atendente digitou. Parou. Olhou para Catarina com cuidado. Ele está internado. O mundo pareceu suspenso. Ele está bem? A mulher hesitou. Está esperando alguém. O coração bateu descompassado.
Catarina seguiu pelo corredor indicado. As luzes eram brancas demais, cada passo ecoava. Doré caminhava ao lado, firme. Na porta do quarto, Catarina parou. Se abrisse, nada seria como antes. Se não abrisse, repetiria o abandono. Ela girou a maçaneta. A porta abriu lentamente. O quarto era simples. Um homem magro estava deitado na cama, olhando para o teto. Ele virou o rosto. Os olhos eram os mesmos da fotografia. E, de alguma forma inexplicável, também eram os dela. Doré soltou um som baixo e correu até a cama. O homem fechou os olhos por um instante, tocando o pelo do cão. Depois abriu novamente. Olhou para Catarina e disse, com voz rouca: "Você voltou!" Catarina sentiu o ar faltar. Ela deu um passo à frente. "Eu não sabia." Ele respirou fundo. "Eu também não sabia que você viria." O silêncio entre eles era pesado, mas não era vazio. Era cheio de anos não vividos. Catarina aproximou-se da cama. Vovô deixou uma fita. Mateus fechou os olhos. Ele teve medo. "Eu também tenho," ela confessou. Ele abriu os olhos novamente. Havia dor ali, mas também havia algo que parecia esperança. Catarina puxou a cadeira e sentou-se. "Eu encontrei um caderno." Mateus não demonstrou surpresa. "Eu sabia que ele guardaria. Você escreveu que viver invisível cansa." Ele desviou o olhar. "Cansa mesmo." O monitor cardíaco marcava um ritmo constante. "Você não precisa continuar assim," Catarina disse. Mateus soltou um leve riso. "E como eu mudo isso agora?" Ela respirou fundo. "Talvez começando por não desaparecer." O silêncio voltou. Mas agora havia possibilidade nele. Mateus encarou-a com mais firmeza. "Você vai embora?" Catarina sentiu a pergunta atravessar o peito. Ela ainda não tinha resposta definitiva, mas sabia que, naquele momento, não queria sair correndo. "Eu voltei," disse apenas. E pela primeira vez, a palavra parecia ter peso real. O silêncio no quarto não era constrangedor. Era denso, cheio de anos que não foram vividos lado a lado. Catarina permaneceu sentada, tentando organizar dentro de si tudo o que havia descoberto em poucas horas. Mateus parecia mais frágil de perto. O rosto marcado por cansaço, os ombros magros demais, as mãos grandes que revelavam um trabalho pesado. Mas os olhos eram firmes. "Você está diferente do que eu imaginei," ele disse finalmente. Catarina engoliu seco. "Eu também." Ele desviou o olhar por um instante. "Ele me mostrava fotos suas, de longe. Dizia que você estava melhor assim." "Melhor como?" "Longe do erro dele." As palavras cortaram como lâmina fina. "Eu não sou erro de ninguém," Catarina respondeu firme. Mateus a encarou. "Eu também não queria ser." O monitor cardíaco marcou um ritmo mais acelerado por alguns segundos. Depois estabilizou. "Por que você nunca veio atrás de mim?" Catarina perguntou. Mateus respirou fundo. "Porque eu não queria invadir a vida que você tinha. Ele dizia que você estudou, que cresceu, que tinha planos. Eu não queria ser o motivo de você olhar para trás." "E você? Quem olhava para você?" Ele deu um sorriso triste. "Doré." O cachorro, como se entendesse, levantou a cabeça e aproximou-se mais da cama. "Eu achei que ele fosse do vovô," Catarina comentou. "Não, ele apareceu na marcenaria um dia. Magro. Eu também estava magro. Acho que nos reconhecemos." Catarina sentiu algo apertar dentro do peito. "Você sempre soube da enchente?" Mateus demorou a responder. "Eu lembro da água, lembro do barulho, lembro de alguém me puxando." Depois, silêncio. "Ele disse que encontrou você às margens do rio." Ele nunca confirmou. "Eu encontrei documentos." Mateus fechou os olhos por um instante. "Documentos?" "Uma declaração." Ele assumiu que não avisou as autoridades. O silêncio se tornou mais pesado.
Então ele sabia que eu não era apenas um menino qualquer. Mateus murmurou. Ele sabia. Mateus virou o rosto para a janela. Eu passei anos tentando entender por que ele não me trouxe para dentro da casa. Talvez ele tivesse medo de perder nós dois. Mateus soltou um riso fraco. Ele perdeu de qualquer jeito. Catarina respirou fundo. Você o odiava? Ele ficou em silêncio. Eu odiei o silêncio dele. Não ele. Essa resposta pareceu honesta demais para ser ensaiada. E agora? Ela perguntou. Agora ele não pode mais explicar. O peso da ausência tornou-se real. Eu posso ficar, Catarina disse, quase num impulso. Mateus virou o rosto lentamente. Ficar como? Como irmã. A palavra ecoou no quarto. Mateus demorou a reagir. Você acredita nisso mesmo? Eu não sei no que acredito ainda, mas sei que não quero repetir o que aconteceu antes. Repetir o quê? Desaparecer. O silêncio seguinte não era mais denso. Era reflexivo. Mateus passou a mão pelo pelo de Doré. Eu pensei em ir embora da cidade. Para onde? Para qualquer lugar onde ninguém soubesse meu nome. E isso resolveria? Ele não respondeu. Catarina levantou-se e caminhou até a janela. A casa ainda está lá. Eu nunca entrei por aquela porta, Mateus comentou. Pode entrar agora. Ele ficou pensativo. E se a vila falar? A vila sempre fala. Mateus soltou um leve sorriso. Isso é verdade. Catarina voltou a sentar-se. Os médicos disseram quanto tempo você precisa ficar aqui. Alguns dias, se o tratamento responder bem. E depois, ele deu de ombros. Eu não tinha plano. Então vamos fazer um. Mateus a encarou com atenção. Você fala como se fosse simples. Não é simples, mas é possível. O monitor continuava marcando o tempo. Eu tenho medo de que você se arrependa, ele disse. Eu tenho medo de que você não me dê chance. O olhar dele suavizou. Você sempre foi assim? Como? Teimosa. Ela sorriu de leve. Acho que sim. Doré levantou-se e caminhou até a porta. Depois, voltou, como se confirmasse que ninguém iria embora naquele momento. Mateus respirou fundo. Se você ficar, não pode ser por pena. Não é pena. Então por quê? Catarina demorou alguns segundos antes de responder. Porque alguém precisa quebrar esse ciclo. Ele franziu o senho. Ciclo? Meu pai foi embora quando eu era pequena. Minha mãe fugiu da vila. O vovô escondeu você. Sempre alguém partindo. Sempre alguém sumindo. Eu não quero ser mais uma ausência. O silêncio foi diferente dessa vez. Mateus absorveu cada palavra. Eu nunca pensei nisso assim. Eu pensei desde que ouvi a fita. Ele passou a mão no rosto. Eu não sei ser irmão. Eu também não sei ser irmã. Então estamos quites. Houve um pequeno riso entre eles, mas logo a realidade voltou. Eu estou doente, Catarina. Eu sei. Isso pode demorar. Eu sei. Pode ser difícil. Eu sei. Ele a observou com cuidado. Você está mesmo disposta? Ela respirou fundo. Eu suspendi a venda da casa. Mateus ficou imóvel. Você fez o quê? Suspendi. Por minha causa? Por nossa causa. O silêncio seguinte foi profundo, mas não era negativo. Era um espaço onde algo novo começava a se formar. Se você acha que Catarina está tomando a decisão certa, comenta "eu fico" aqui embaixo. Porque o que vai acontecer quando Mateus sair do hospital vai mostrar que às vezes ficar é mais difícil do que partir. Mas também pode ser o começo de tudo. Mateus olhou para ela com algo que não era mais apenas cautela. Era esperança. Eu não prometo que vou facilitar. Eu não quero facilidade. Então o que você quer? Verdade. Ele assentiu lentamente. Então começa comigo.
Catarina sentiu que algo dentro dela finalmente encontrava direção. Não era sobre reparar o passado, era sobre construir o presente. A enfermeira entrou para avisar que o horário de visitas estava terminando. Catarina levantou-se. Eu volto amanhã. Mateus hesitou. Você vai mesmo? Vou. Não vai desaparecer? Ela balançou a cabeça. Não. Ele soltou um suspiro que parecia carregar anos. Então, até amanhã. Doré caminhou até Catarina, mas olhou para Mateus antes de sair, como se dividisse lealdade. Catarina saiu do hospital com passos mais firmes. A noite começava a cair, e pela primeira vez ela não sentia medo do que viria. Sentia responsabilidade. E responsabilidade, quando aceita, pode se transformar em força. Ela entrou no carro e olhou pelo retrovisor. O hospital permanecia iluminado, mas dentro dela, algo já estava mais claro. Catarina voltou ao hospital na manhã seguinte, antes mesmo de o sol tocar completamente os prédios da cidade. Não queria dar espaço para dúvidas. Não queria que o medo encontrasse brechas. Doré caminhava ao lado dela, como se soubesse que aquele dia decidiria mais do que uma visita. Mateus estava acordado quando ela entrou no quarto. Você voltou, ele disse, mas dessa vez não parecia surpreso. Eu disse que voltaria. Ele observou Doré e depois a encarou. Passei a noite pensando. E talvez seja tarde para começar alguma coisa. Catarina aproximou-se da cama. Não é tarde se ainda estamos aqui. Mateus soltou um suspiro lento. Os médicos disseram que a infecção está controlada. Eu posso ter alta amanhã. Então vamos embora juntos. Ele ficou em silêncio. Para a casa? Para casa. A palavra ecoou diferente dessa vez. Mateus fechou os olhos por um instante. Eu nunca entrei naquela sala como alguém da família. Então vai entrar agora. Ele parecia dividido entre aceitar e recuar. A vila vai falar. Que fale. Você tem uma vida fora dali. Eu tenho escolhas. E estou fazendo uma. Mateus observou-a com cuidado. Você mudou muito em um dia. Não, eu só parei de fugir. O silêncio entre eles era mais leve, mas ainda havia algo não dito. Tem mais alguma coisa que você quer saber? Mateus perguntou. Sim. Ele aguardou. Você queria me procurar? Mateus hesitou. Muitas vezes, mas eu tinha medo de que você me visse como um problema que o seu avô deixou. Você não é problema. Ele nunca explicou tudo. Ele tentou proteger todo mundo e acabou machucando todos. Mateus assentiu lentamente. Eu encontrei um documento. Catarina continuou. Ele registrou que assumiu a responsabilidade por você. Então ele escolheu. Sim. Mateus respirou fundo. E você está escolhendo agora. Estou. O monitor marcava um ritmo estável. Eu tenho medo de não saber como agir, ele confessou. A gente aprende. E se eu falhar? A gente tenta de novo. Ele soltou um leve riso. Você fala como se fosse simples. Não é simples, é necessário. O médico entrou no quarto para dar orientações finais. A alta foi confirmada para o dia seguinte. Catarina passou o resto da manhã ali, conversando sobre coisas pequenas. Infância, escola, o rádio antigo do avô, assuntos que não tinham peso de culpa. Era estranho perceber que podiam falar como duas pessoas comuns. No dia seguinte, Catarina estacionou o carro em frente ao hospital mais uma vez. Mateus saiu acompanhado de uma enfermeira. Estava mais fraco do que parecia, mas havia firmeza no olhar. Doré correu até ele e dessa vez Mateus sorriu sem esforço. Pronto? Catarina perguntou. Ele olhou para o prédio atrás de si, depois para o céu, depois para ela. Pronto. A estrada de volta parecia diferente. Não era mais caminho de dúvida, era transição. Quando o carro entrou na vila, alguns olhares surgiram nas janelas.
Catarina não desviou. Estacionou em frente à casa. O portão ainda estava torto. Ela desceu primeiro. Abriu o portão. Mateus demorou alguns segundos antes de sair do carro. Doré entrou no quintal como quem reconhece território. Mateus ficou parado diante da varanda. Eu só via de longe, ele murmurou. Agora é de perto. Catarina subiu os degraus. Ele a seguiu. A porta abriu com o mesmo estalo da primeira vez. Mas o ar parecia diferente. Mateus entrou devagar. Olhou para a sala, para a poltrona, para o relógio parado. Ele caminhou até a janela. Passou a mão pela madeira da moldura. Ele ficava aqui esperando você chegar, disse Catarina. Mateus fechou os olhos por um instante. Eu ficava na marcenaria esperando ele voltar. O silêncio dessa vez não era pesado. Era reconhecimento. Catarina aproximou-se. A casa não vai ser vendida. Mateus virou-se para ela. Você tem certeza? Tenho. E o que você vai fazer? Reformar. Abrir a marcenaria de novo. Você pode ensinar as crianças da vila. Ele pareceu surpreso. Você já pensou nisso? Desde ontem. Mateus respirou fundo. Eu não sei se sou capaz. Eu sei. Ele observou a sala mais uma vez. E se der errado? A gente tenta de novo. Ele sorriu de leve. Você sempre responde assim? Quase sempre. Doré deitou-se no meio da sala, como se selasse o momento. Algumas crianças da vila apareceram no portão, curiosas. Dona Estela surgiu logo depois. Então ele voltou, disse. Voltou, Catarina respondeu. A mulher assentiu. Era a hora. Mateus ficou desconfortável com os olhares. Catarina percebeu. Eles vão se acostumar. E você? Eu já estou me acostumando. Nos dias seguintes, a casa começou a mudar. As janelas foram abertas. O pó foi retirado. O rádio antigo voltou a funcionar. Mateus caminhava pelos cômodos como quem reconstrói memória. Catarina organizava papéis, contas, planos. A vila comentava. Mas pouco a pouco, o comentário virou costume. A marcenaria foi reaberta 3 semanas depois. Uma placa simples. Oficina Benedito. Mateus ficou parado diante da placa por alguns segundos. Você colocou o nome dele? Ele começou. Você continua. O primeiro menino da vila entrou curioso. Mateus mostrou como segurar a ferramenta. Aos poucos, outros vieram. Catarina observava da porta. Não era reparação do passado. Era a construção do presente. Certa noite, sentados na varanda, Mateus perguntou: você já pensou que, se ele tivesse contado antes, talvez fosse diferente? Talvez. Você ainda sentiria raiva? Catarina refletiu. Eu senti, mas agora sinto outra coisa. O quê? Escolha. Mateus assentiu. Eu também. O vento passava pelos campos. Doré dormia aos pés deles. Você acha que ele sabia que isso aconteceria? Mateus perguntou. Acho que ele esperava. E se não desse certo? Ele confiou. O silêncio foi confortável. Se essa história tocou você de alguma forma, escreve aqui nos comentários. Eu escolho ficar. Porque às vezes a vida nos dá a chance de repetir o abandono ou de fazer diferente. E se você acredita que Catarina tomou a decisão certa, compartilha essa história com alguém que também precise lembrar que sempre existe a possibilidade de recomeçar. Mateus olhou para o quintal iluminado pela lua. Obrigado por voltar. Catarina não respondeu de imediato. Ela apenas olhou para a casa, para o portão torto, para a placa recém-colocada, e entendeu que algumas heranças não são feitas de bens, são feitas de escolhas. Eu não voltei para vender, ela disse finalmente. Eu voltei para ficar.